Vamos falar hoje sobre as grandezas físicas. Existem diversos tipos de grandezas. Nós vamos estudar as que pertencem ao domínio da física, são denominadas de grandezas físicas. E quais são elas? São aquelas que podem ser medidas. Então vemos aqui a palavra-chave. Tem de ser passíveis de medição. Como é que eu sei? Como é que sabemos que uma grandeza é passível de medição ou que possa ser medida? Simples. Para fazer a medida sempre existirá um instrumento. Se não tem um instrumento, ou não é possível ter um instrumento, ela não vai poder ser medida. Ou, melhor dizendo, se não pode ser medida, não é uma grandeza física, é outro tipo de grandeza, que pertence à economia, à psicologia, ao direito, à própria matemática, e assim por diante. Então, grandezas físicas, GF, exemplos: velocidade, massa, pressão, temperatura, tensão, densidade e assim por diante. Grandezas não físicas, GNF, por exemplo, amor, susto, legalidade. Eu não posso ter um instrumento, não é que não posso, não existe um instrumento que meça a quantidade de amor. Maior ou menor amor, 20% de amor. Susto, foi um grande susto, um pequeno susto, mas eu não posso ter um instrumento como um sustímetro que vai indicar de quantos graus foi esse susto. Legalidade, posso dizer se uma lei é legal ou não, ou se a medida, uma atuação é legal ou não, ou se ela é legal 100%, 50%, 20%. Não existe um legalímetro no mundo jurídico. Então essas grandezas, que são também grandezas, elas não podem ser medidas, portanto não pertencem ao domínio da física. A física restringe-se àquelas que podem ser medidas. Isso não impede que a física trate e aborde todo tipo de assunto. Mas, para trabalhar, calcular, temos que ter grandezas que possam ser medidas. E, para tanto, deverá existir, ou é possível ter, um instrumento ou aparelho de medida. Ao se executar uma medida, ela tem que ser convenientemente escrita, de uma forma universal e que todos entendam. Portanto, a expressão de uma grandeza ou do resultado de uma medida, pelo menos no nosso nível aqui de ensino médio, vai ser sempre feita por um símbolo, um sinal de igual, um número e do lado a unidade correspondente. A unidade que tem a ver com o padrão de medida adotado. Por exemplo, se eu quero dizer que a temperatura hoje é 23 graus, eu vou escolher um símbolo conveniente. Nada impediria que eu escolhesse um símbolo para a temperatura como uma careta, por exemplo. Poderia fazer? Pode, só que não é conveniente. Então, deixa-se isso de lado, só os símbolos convenientes. No caso aqui, temperatura, T maiúsculo, T minúsculo, assim por diante. Igual 23 bolinhas C. O que significa isso? 23 é o resultado da medida, que apareceu no instrumento.
Qual é o instrumento que mede temperatura? É o termômetro. O termômetro terá uma escala e que vai aparecer o número, resultado da medida, e a unidade, no caso aqui, graus Celsius. Deve-se evitar a palavra centígrados. Então é graus Celsius. Massa é uma grandeza física? É. Por qual é o instrumento de medida da massa? A balança analítica. A balança, pura e simplesmente balança. Então, M, um símbolo conveniente para a massa, podia ser M minúsculo, alguma outra letra qualquer, mas em geral é massa, igual 51, que é a leitura na balança, e a unidade, que é o quilograma. E assim por diante. Para ordenar de forma coerente e universal, foi criado o Sistema Internacional de Unidades. Deve-se este mérito aos franceses, após a Revolução Francesa. Então temos o Sistema Internacional de Unidades, que tem todas as grandezas, todas as unidades fundamentais. No nosso caso, nós vamos daqui da mecânica, estamos estudando física para o ensino médio. No caso, a mecânica, vamos estudar os movimentos e as forças. Nós vamos ter três grandezas fundamentais. A massa, cuja unidade é o kg, K minúsculo, G minúsculo, e é chamado de quilograma. Quilograma, com QI. Embora se escreva o K com K, que é de quilo, que significa 1000. O quilo aqui está se referindo a 1000. Ou seja, 1000 gramas, que o G é o grama. Unidade de tempo é o segundo, S minúsculo, nunca maiúsculo. A mesma coisa na massa, é quilograma, é K minúsculo, não é K maiúsculo. K maiúsculo seria uma outra unidade fundamental chamada de temperatura, que é Kelvin, que vamos estudar mais adiante. Então, massa, quilograma, tempo, segundo, escreve-se assim, segundo, e o comprimento ou dimensão linear é o metro, M minúsculo. Representa-se com M minúsculo, não se usa MTS ou MS. E aí escreve-se metro. Metro vem de metron, que é do francês arcaico, que significava medida. Então, essas são, fechando o nosso assunto, as três unidades fundamentais que são necessárias para colocar do lado do número para expressar uma grandeza física. Então, a grandeza é representada por um símbolo, depois tem um número, que é o resultado da medida, e a respectiva unidade. Escrevendo temperatura igual a 23 graus Celsius ou massa igual a 51 kg, em qualquer lugar do mundo, isso vai ser entendido sem qualquer dúvida. Daí a vantagem da internacionalização e da padronização da linguagem física. Encerramos aqui esse primeiro tópico.